bem? Vamos dar início aos nossos estudos de um novo gênero textual. Nas aulas anteriores nós estudamos, conversamos e aprendemos sobre narrativas de aventura, contos de enigma, e hoje nós vamos estudar o conto popular A Lenda. Para isso eu peço por favor que você coloque em seu caderno as informações referentes ao cabeçalho, com o nome da escola Terra Mater, a data da aula de hoje, quarta-feira, dia 24 de junho, o conteúdo que nós estudaremos, a lenda, e as habilidades que vocês desenvolverão. Identificar os elementos organizacionais e estruturais das lendas e suas finalidades, e reconhecer lendas que fazem parte da cultura brasileira. Eu farei a explicação do conteúdo e deixarei uma atividade para que vocês possam executar, ok? Eu peço então já que vocês abram, por favor, o MD na página número 17, ok? Daqui um pouquinho você fará a leitura da lenda que está ali, a lenda da mandioca. E o que são as lendas, né? As lendas são histórias transmitidas oralmente de geração em geração. As lendas fazem parte da história dos povos e também de suas culturas. As lendas, aliás, muitas vezes também servem para explicar o surgimento de características da cultura de um povo, como a lenda que você fará a leitura agora, a lenda da mandioca, ok? Então, essa lenda faz parte aí da história dos povos indígenas da Amazônia. Então, explica aí a origem do nome de um dos ingredientes típicos da culinária brasileira. Então eu peço que você coloque uma pausa, que você realize a leitura silenciosamente e depois retorne para que nós possamos dar sequência à nossa conversa sobre esse gênero textual, ok? Bom, depois de ter realizado a leitura dessa lenda, eu quero perguntar a você, em que lugar ocorre a história que você leu? Você conseguiu identificar o lugar onde essa história se passa? Ela se passa, você pode encontrar essa informação ali na primeira linha, uma aldeia lá no fundo da floresta amazônica, ok? E a lenda, você percebeu, trata de uma menina que tinha uma característica que a diferenciava dos outros índios. Que característica era essa? Você consegue localizar no texto? É uma informação que está explícita, que pode ser encontrada facilmente ali no texto. Essa informação você vai encontrar no início do segundo parágrafo. Um dia, nasceu na aldeia uma menina de pele muito branquinha, tão branquinha que parecia um raio de lua, diferente da cor de todos os outros índios. Então, essa é a informação de uma personagem aqui da história. Então, os contos populares são narrativas de tradição oral que expressam costumes, ideias, julgamentos de um povo ou de uma determinada cultura. Uma característica frequente dos contos populares é a presença de seres com poderes sobrenaturais. Pode ter também palavras mágicas, feitiços, encantos, crendices, tudo isso faz parte, então, do enredo. Nos contos populares, não é especificado o momento histórico em que o fato aconteceu. Para indicar o passado remoto, os contos populares podem ainda começar com um tempo verbal indicativo de um distanciamento temporal, ou ainda, da mesma forma, como os contos de fada e lendas com expressões como era uma vez, há muito, muito tempo atrás. Então, esses tempos verbais e as expressões remetem o leitor a um tempo imaginário, um tempo que não é real. E nesse texto lido, você consegue indicar quais palavras ou expressões de tempo que aparecem no texto? Vamos localizar algumas? O texto já começa com uma expressão de tempo, olha só, há muito tempo atrás, ali no início do primeiro parágrafo. Depois, ali no segundo parágrafo, aparece um dia, não é um dia específico, né? É um dia que não foi marcado ali no calendário, mas se refere a um dia de muito, muito tempo atrás. Depois, na outra página, no início do terceiro parágrafo, ali, numa manhã, ali na primeira linha, né? Depois, no início do quarto parágrafo, o tempo passou. Depois aparece uma outra expressão temporal, uma manhã. Depois, no finalzinho lá, aparece depois,
depois os índios também descobriram. Então perceba que tudo isso vai indicando uma sequência. E lá, na penúltima linha, nós temos uma outra expressão, daquele dia em diante. Então percebe que todas essas expressões são indicativas de tempo. E que efeito a ausência dessas palavras e expressões poderia causar na narrativa, caso elas fossem suprimidas? Que efeito causaria? Bom, sem dúvida, se essas expressões forem omitidas da narrativa, nós leitores teremos dificuldade em compreender a sequência dos acontecimentos narrados. Então esses elementos temporais são importantíssimos para que o texto tenha uma progressão temporal, ok? Então é importante que fique claro para você que haja nessas narrativas marcadores de tempo que indiquem o tempo narrativo, apresentando a nós, leitores, a ordem em que os fatos acontecem na história. Geralmente, o tempo narrativo segue uma ordem linear ou cronológica, né, de passado, presente e futuro. No entanto, eu posso dizer que nem toda história segue uma ordem cronológica, né? Os acontecimentos podem ser apresentados de modo não linear, de modo não sequencial. Quando isso acontece, em geral, há alguma intenção por parte do narrador, que pode ser criar suspense, gerar alguma expectativa em nós, leitores, né? São exemplos. Os contos populares são textos que têm relação com a memória e com a cultura de uma comunidade. Não há como determinar onde essas histórias surgiram, nem de que forma essas pessoas criaram, nem quem são seus criadores, né? Então, muitas vezes, os contos populares são criações coletivas de uma comunidade, em que há modificação por parte de quem reconta, né? Então, sempre algumas informações podem ser acrescentadas ao conto e trazendo uma modificação com o passar do tempo. Os contos populares, em geral, são contados oralmente em situações informais. Por exemplo, em uma reunião familiar, uma reunião com amigos, né? Então, muitas vezes as pessoas trazem histórias, trazem contos que ouviram de pessoas que fizeram parte, que fazem parte da família, e aí esses contos são repassados de geração em geração. Como atividade, eu vou deixar duas atividades, na verdade. A primeira, eu quero que você faça uma pesquisa na internet sobre a origem lendária de outros alimentos que fazem parte da nossa culinária. Nós estudamos hoje aqui uma lenda, né, sobre a origem da mandioca, mas eu quero que você faça uma pesquisa sobre outros elementos, como o açaí, o guaraná e o milho. E você pode até procurar outros elementos que fazem parte da nossa culinária, ok? Então pesquise a origem, né, qual a lenda do surgimento desses alimentos. E como outra atividade, eu quero que você realize os três primeiros exercícios da sessão parada obrigatória, que estão na página 19. Então, quero o exercício 1, 2 e 3 respondido para nós analisarmos na próxima aula, então, ok? Desejo a você um bom estudo, desejo a você um bom descanso depois e até o nosso próximo encontro.